Se você fez o cadastro corretamente, já vai aparecer todos os seus pedidos sincronizados. Mas você também pode cadastrar manualmente como nova receita aqui nesse botão. Agora vamos mostrar um exemplo real, tá? Então a Edneia de Carmo Assis fez uma compra no site com valor de R$ 149,00, tirando as taxas de gateway, R$ 139 líquida. Aí tá percebendo que ele não está puxando o CMV aqui e eu vou explicar na sequência por quê. Vamos pegar um exemplo que puxou R$ 51,95. Então ele já tem o custo exato aqui do produto e a margem que esse pedido deu e o percentual de margem, tá? Todos que tiverem em amarelinho aqui, significa que o custo não foi puxado automaticamente da sua ferramenta. Então, a próxima aba, a gente vai olhar produtos e custos. Então, nessa aba, você vai conseguir cadastrar todos os custos de cada um dos seus produtos. Então, anel ajustável coração banho ouro, qual que é o custo desse produto? Aí você vai editar, preço de venda R$ 399,00, R$ 35,00 de custo. Então, automaticamente o custo já vai para cá, e aí você coloca aplicar custo nas receitas, você já vai jogar esse custo lá na outra aba, tá? Quando tiver em receitas, aquela informaçãozinha em amarelo significa que você tem que preencher o custo da mercadoria certinho. Se você tem todos os custos corretamente preenchidos na sua integração, seja no Bling, ou na Yamp, ou na Nuvem Shop, você não vai ter esse problema, mas também dá para você cadastrar de forma manual. Agora vamos olhar na prática a parte final mais importante, que são os dashboards. É onde você, empresário, tem que analisar todo mês para poder entender para onde o seu dinheiro está indo e também para traçar metas para você ter resultados cada vez melhores. Então a gente vai começar olhando o DRE, que é uma foto do seu negócio. Ele diz se o seu negócio está indo no caminho correto ou se precisa melhorar. Então no DRE, eu peguei aqui um exemplo com março, abril e maio preenchido. Você consegue ver a aba Todos, uma aba que está consolidado aqui todas as plataformas, mas você também consegue filtrar por plataforma. Mercado Livre, Shopee, Nuvem Shop, você consegue ver o DRE plataforma por plataforma para saber se está valendo a pena ou não cada uma das ferramentas. Uma outra pergunta importante, como eu vou fazer o rateio dessas despesas por plataforma? Ele faz o rateio de acordo com a quantidade de venda. Então, por exemplo, você tem um funcionário, você paga R$2.000 por mês, ele vai impactar quantos por cento na Nuvem Shop e quantos por cento no Mercado Livre, de acordo com a quantidade de venda que essa plataforma vende. Então, o rateio das despesas, não dos custos, é feito por percentual de vendas. Um raio-x desse DRE, tá? Em março, essa empresa faturou R$60 mil, 371,67. Em abril, R$50 mil. Em maio, a gente está no dia 9, ela já faturou R$21.495. Ela pagou o imposto de R$4.972, então já é o real. E no final do mês de maio, já vai aparecer aqui a projeção de imposto do mês. De gateway de pagamento, ela pagou R$1.822. Em março, em abril, R$1.840 e em maio, já pagou R$858. Tirando os impostos, tirando o gateway de pagamento, você chega à receita líquida, que é realmente a receita que fica no seu bolso. Então, uma variável muito importante é a sua receita líquida, que no caso dessa marca ficou com 58 mil, 43 mil e 20 mil até agora. Da receita líquida saem os custos de mercadoria, que é no final o custo da mercadoria. Sai um custo das mercadorias. Então, 16 mil e 5 mil. O que englobam os custos? Embaixo de receitas entram todos os custos que são relacionados aos custos da venda que você fez. Seja o custo de mercadoria vendida, que é o CMV, ou o custo logístico, ou o custo de embalagem. Tirando os custos, você chega ao lucro bruto, tá? E do lucro bruto que vai sair todos os custos da sua empresa. E é do lucro bruto que vão sair
todas as despesas da sua empresa. Então, uma métrica muito importante que você tem que acompanhar é a margem bruta do seu negócio. Ou seja, a margem que seu negócio dá tirando todos os custos. Quanto que é uma margem bruta boa para e-commerce, Marcelo? Uma margem saudável para e-commerce de margem bruta é maior do que 50%. Se você gasta mais de 50% em custo de mercadoria, significa que a sua precificação talvez não esteja ajustada para o modelo de e-commerce. Então, acompanhe se sua margem bruta está maior do que 50%, é que se estiver, ela está dentro de uma margem saudável. Então, no exemplo aqui, ela fez 70,4, no segundo mês 54 e no terceiro mês 70,9, tá? E da margem bruta saem todas as despesas do seu negócio. Então, nos meses, 89 mil, 56 mil e maio ainda está sendo preenchido as despesas. Eu recomendo você preencher as despesas pelo menos uma vez por semana durante o mês para você não se perder, tá? E aí em despesas você consegue abrir marketing, TI, financeiro, pessoal ou outros. E em marketing você consegue abrir para ver dentro de marketing quais são essas despesas. E agora a parte final, a cereja do bolo, é o lucro líquido. Quanto que está sobrando no final das contas no seu bolso? Então, essa empresa aqui não está muito bem. Ela teve 29 mil reais de prejuízo, 47 mil reais de prejuízo. Então, no final, o negócio dela não está indo bem. E no final, essa empresa teste aqui que a gente está fazendo não está tendo um bom resultado. Ela está com um lucro líquido negativo, tanto no mês de abril, tanto no mês de maio. Então, nesse caso, nesse exemplo, essa empresa não está indo bem, ela está tendo prejuízo nos 3 meses. E no mês de maio, que ela ainda não teve lançamento. E no mês de maio, que ela não teve lançamento ainda de despesas, ela está com um lucro de 15 mil reais, tá? Então, métricas importantes para você acompanhar no DRE. Margem bruta, sua margem bruta está acima de 50%? Está abaixo? Tem que atuar. Margem líquida, que no final é o dinheiro que está sobrando no bolso em cada mês do negócio. Está acima de 10%? Está ok. Está acima de 20%? Está excelente. Está abaixo de 10%? Está abaixo de 10%? Tem que melhorar. Tem que identificar de onde está saindo o dinheiro e traçar ações para que o negócio acelere. Agora a gente vai olhar um pouco de fluxo de caixa. Tanto o DRE quanto o fluxo de caixa são duas ferramentas importantíssimas para você organizar o financeiro do seu negócio, tá? O DRE ele vai ver a foto de como está o seu negócio mês a mês. Já o fluxo de caixa vai identificar quanto de caixa, quanto de dinheiro o seu negócio está gerando, tá? Normalmente, o fluxo de caixa e o DRE tem algumas variações, principalmente quando você demora muito para receber o faturamento de cada mês. Isso impacta muito o fluxo de caixa. Mas é importante você ter noção de quanto que seu fluxo de caixa e quais dias que seu fluxo de caixa fica negativo para você conseguir preparar e montar um caixa, ou seja, um respiro para o seu negócio conseguir sobreviver. E também identificar quanto de dinheiro mensalmente você consegue tirar do seu negócio. Vamos olhar agora a aba de fluxo de caixa. Nesse caso, essa empresa, no mês atual, teve 19 mil reais de entrada, e aí vai um outro ponto importante. No fluxo de caixa, é a receita líquida que importa, porque no final, não importa quanto você fatura, tirando taxa, quanto de imposto você paga, o que importa é quanto que entra no bolso. Então, o que importa no fluxo de caixa é receita líquida e também as saídas líquidas. Se você tem que pagar uma despesa daqui a 3 meses, mas que foi de agora, o que importa é no bolso. O que importa é quanto impactou esse mês. Então, nesse caso, não teve nenhuma saída cadastrada nesse mês. Então, o fluxo de caixa está 19.238 positivo, 74 entradas e 0 saídas. Cada pedido da aba Receita já mostra quanto de fluxo de caixa foi gerado dentro do dia. 1.455, 0 saídas.
2.386, 0 saídas. Uma outra pergunta que me fazem é sobre o cadastro do tráfego pago. O tráfego pago sai todo dia. Devo cadastrar ele todo dia? Cara, o mais importante é você deixar isso organizado, tá? Se você for botar diariamente, fazer todos os dias, sem esquecer nenhum dia. Mas se você fizer semanalmente, fazer sempre da mesma forma, sempre semanalmente. E aí no fluxo de caixa você tem que pensar, preciso fazer um respiro de caixa de 10 mil reais por semana, porque toda sexta-feira eu coloco 10 mil reais de saída no tráfego pago, tá? Então, o mais importante é você fazer sempre organizado e sempre da mesma maneira. Agora, por último, a gente vai olhar o planejamento financeiro. Não adianta nada você olhar e ter as métricas do seu negócio, ter o fluxo de caixa do seu negócio, ter o DRE do seu negócio, se você não tem uma meta, não sabe aonde você quer chegar. Então, o planejamento financeiro é exatamente sobre isso. É quanto eu quero ter de receita bruta no mês de abril. Quanto eu quero pagar de imposto no mês de abril. Quanto de frete eu tenho de orçamento para gastar no mês de abril. E assim por diante. Quanto de taxa de gateway, de desconto e quanto, na última linha, eu imagino ter de margem no meu negócio. Tá? Que aí você vai bater, no final de cada mês, o real versus o planejado para poder identificar se você está chegando perto da meta ou não e você entender qual é um dos motivos. Tá? Aqui na nossa empresa, todo mês a gente faz o comparativo com os funcionários do planejado versus o real e todo trimestre a gente faz um novo trimestre de planejamento. Então, no mês de março, a gente planeja abril, maio e junho. No mês de junho, a gente planeja julho, agosto e setembro. E todo início de mês, a gente olha o quanto a gente planejou versus quanto a gente realizou, para a gente poder entender se a gente está indo no caminho que a gente quer ou se realmente tem algum gargalo. E claro, caso tenha algum gargalo, atuar mês a mês. Então é isso, voltando aqui para a tela de dashboard. No dashboard onde você vê de forma organizada um retrato de todas as suas despesas, receitas e margem em todas as plataformas. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender o fluxo da ferramenta. Qualquer dúvida, a gente tem a função de ticket que você pode perguntar e a gente responde prontamente sobre qualquer dúvida. E espero que essa ferramenta ajude você a estruturar muito mais o seu negócio. É isso, desejo boas vendas, muitas metas batidas aqui no QVE Financeiro e vamos para cima com essa estruturação.